Eu sou o Dr. Daniel Camelot, médico oftalmologista, e hoje a gente vai falar sobre o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível na população. Então a gente deve tomar muito cuidado nessa doença, pois ela não tem muitos sintomas. Quais são os sintomas? A gente não pode dizer que essa doença tem um sintoma específico, porque a maioria das vezes o paciente chega, a pressão dele está muito alta do olho e ele não apresenta nenhum sintoma. Apenas o glaucoma de ângulo fechado, que ele pode apresentar um sintoma de muita dor, vômito, só que ele não é muito típico, ele não é o mais comum. O mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, em que o paciente, aos poucos, ele vai perdendo o campo visual, que vem de fora para dentro, e por isso a visão dele é 100% central. Como o problema do campo visual que vai fechando, ele só vai perceber essa perda de campo e essa baixa visual logo no final dessa doença. E como essa doença não é reversível, a gente não consegue mais reverter. Por isso, a gente não deve esperar sintomas, não deve esperar que o paciente sinta nada para detectar o problema do glaucoma. Ele não vai apresentar nenhuma dor, e isso porque ele não vai sentir nada nesse momento. As principais causas do glaucoma seria a genética. A genética, a gente deve sempre procurar pesquisar na família, porque o glaucoma, provavelmente alguém da família, tios, pais, eles podem apresentar esse glaucoma em todo o seu histórico. Além disso, a raça pode acontecer em pessoas com um pouco da raça negra. Isso é muito comum de acontecer porque a raça negra desenvolve mais esse problema. Outros problemas de outras causas seriam o glaucoma secundário. O glaucoma pode ser secundário a alguns problemas como o diabetes. O diabetes desenvolve problemas no fundo do olho, e desse fundo do olho pode desenvolver alguns problemas do glaucoma que vai lá para frente e aumentar a pressão do olho. Outro problema é a uveíte, essa inflamação ocular, também pode desenvolver um glaucoma, e isso a gente deve tomar muito cuidado e tratar essa uveíte para que isso não gere um glaucoma nesse problema. O diagnóstico do glaucoma é feito no consultório do médico oftalmologista. Isso é feito o quê? A tonometria. A tonometria, a gente avalia a pressão intraocular, em que a gente chega com o aparelho perto da córnea do paciente, e isso vai mostrar que a pressão que a gente está fazendo de fora para dentro é o que o paciente está devolvendo de dentro para fora. Então a tonometria é a principal, porque o aumento da pressão intraocular pode gerar um glaucoma, é o principal fator de risco. Além da tonometria, existe a paquimetria, que a gente consegue avaliar a espessura da córnea. Isso também vai influenciar nessa pressão intraocular. Além disso, o fundo de olho. O fundo de olho é aquele exame que a gente pinga o colírio, dilata a pupila e a gente consegue investigar o nervo óptico, que é ele que vai ser acometido com essa baixa de campo visual e com esse aumento da pressão intraocular. Outros exames são o OCT, que a gente avalia a camada de fibras nervosas, são exames mais novos e que a gente consegue detectar antes que dê qualquer alteração nesse campo visual. Também é um exame realizado para a gente ver se esse paciente já apresenta algum defeito do campo visual que ele não vai perceber. A gente só consegue mesmo detectar nesses exames, e com esses exames a gente consegue dar procedimento a essa investigação. O tratamento, na verdade, do glaucoma são feitos com os colírios, que são hipotensores. Eles diminuem a pressão do olho e fazendo com que a produção desse líquido, que a gente chama de humor aquoso, ou escoamento, que seria um ralo, aumente. Dessa forma, a pressão do olho vai diminuir, então a gente, de início, usa hipotensores. A gente também pode usar alguns procedimentos como laser, que seria a trabeculoplastia, para também ajudar nesse escoamento do líquido. Porém, em alguns casos, a gente não consegue resolver só com esses colírios e com laser. É a partir desse momento que a gente começa a pensar em cirurgia, que seria a trabeculectomia, que você vai, com essa cirurgia, como se fosse fazer uma bolha para que drene esse humor aquoso, ou até mesmo, em alguns casos que não tem jeito de resolver a pressão intraocular com essa trabeculectomia, a gente parte para implante de válvula. Essa válvula também vai ajudar no escoamento desse líquido do humor aquoso, isso vai diminuir a pressão intraocular, isso vai evitar essa evolução do campo visual que vai piorando de fora para dentro do paciente. A forma de prevenir o glaucoma seria o quê? Os pacientes com 40 anos, principalmente, são os principais pacientes acometidos por essa doença. Então, a partir dos 40 anos, sempre procurar o seu oftalmologista, fazer o exame completo com a tonometria, a pressão intraocular, o fundo de olho, a avaliação óptica, todos esses exames são necessários no primeiro momento, e essa prevenção é que vai evitar que o paciente do glaucoma chegue com um campo visual muito curto e a gente não consiga mais reverter. Espero ter ajudado na aula de hoje
e a gente se encontra nos próximos vídeos para explicar sobre mais doenças oculares.